Bem-vindos, queridos ouvintes da Casa dos Contos. Essa noite tem uma história de arrepiar os cabelos. Algo que vai fazer seu coração bater mais rápido e sua pele se arrepiar. Esta é a história de Júlia, uma mulher que sempre sonhou em morar em uma casa grande e antiga. Quando ela e seu marido, Roberto, encontraram uma mansão vitoriana a um preço irresistível. Parece que todos os seus sonhos finalmente se tornaram realidade. Mas, como bem sabemos, nem tudo é o que parece. A casa majestosa e cheia de história logo revela seu lado mais sombrio. Júlia começa a ouvir sussurros no meio da noite. Sussurros que só ela parece escutar. Ignorada pelo marido, ela se vê cada vez mais presa em um mistério que consome sua sanidade. Sussurros que ecoam pelas paredes. Sussurros que parecem querer dizer algo. Sussurros de almas inquietas, talvez. Prepare-se, porque esta história vai levá-los para dentro de uma casa cheia de segredos e sombras. Uma casa onde cada canto escuro pode esconder um passado terrível. Junte-se a mim nessa jornada assombrosa e descubram o que está por trás de cada sussurro. Em A Casa dos Sussurros. Júlia sempre sonhou em morar em uma casa grande e antiga. Quando ela e seu marido Roberto encontraram uma mansão vitoriana a um preço irresistivelmente baixo. Parecia bom demais para ser verdade. A casa era majestosa, com colunas imponentes, uma escadaria de madeira trabalhada e vitrais coloridos que lançavam padrões de luz por todo o hall de entrada. No entanto, desde a primeira noite, algo parecia errado. Júlia acordou no meio da noite com um som estranho. Era um sussurro, suave e quase inaudível, vindo do corredor. Assumindo que era apenas um som da casa velha e se ajustando, ela voltou a dormir. Mas na noite seguinte, o sussurro voltou, mais alto e mais claro. Ela acordou Roberto, mas ele não viu nada. É apenas a casa fazendo barulho. Ele disse, tentando tranquilizá-la. Mas mesmo assim, Júlia não conseguiu se livrar da sensação de que não estavam sozinhos. Nos dias seguintes, o som dos sussurros continuou. Pareciam estar por toda parte, na cozinha, no portão, até mesmo nos quartos. Às vezes, Júlia achava que podia distinguir palavras, mas elas eram suaves e distintas, como se fossem carregadas pelo vento. Roberto começou a se preocupar com o estado mental de Júlia, sugerindo que talvez o estresse da mudança estivesse afetando-a. Uma noite, determinada a provar que não estava imaginando coisas, Júlia pegou um gravador e começou a registrar os sons da casa. Quando ouviu o sussurro novamente, pressionou o botão de gravação. Na manhã seguinte, ela tocou a gravação para Roberto, esperando capturar os sons que estavam perturbando. Mas, para sua surpresa, a fita estava em silêncio. Não havia nada além do som de estática. Roberto sugeriu que saíssem para espairecer e esquecer as preocupações. Enquanto passearam pela cidade, encontraram uma senhora idosa, que, ao saber onde moravam, fez uma expressão preocupada. Vocês estão morando na Casa dos Sussurros? Ela perguntou como se estivesse horrorizada. Intrigada, Júlia perguntou o que ela sabia sobre a casa. A senhora, hesitante, contou que há décadas atrás uma família inteira desapareceu misteriosamente na casa. Havia rumores de que a casa estava amaldiçoada e que os sussurros eram espíritos inquietos daqueles que nunca encontraram paz. De volta à casa, Júlia não conseguia tirar a história da cabeça. Ela decidiu investigar mais a fundo, vasculhando o porão em busca de qualquer evidência do que a senhora havia contado. Entre caixas de antiguidades e móveis cobertos de poeira, ela encontrou uma porta oculta, trancada com um cadeado enferrujado. Determinada a descobrir a verdade, Júlia quebrou o cadeado com um martelo e abriu a porta. O ar frio e mofado a atingiu, e ela acendeu a lanterna. O espaço, além da porta, era um pequeno quarto, vazio exceto por um espelho grande e antigo pendurado na parede oposta. Assim que Júlia entrou no quarto, os sussurros começaram novamente, mais altos e insistentes. Ela se virou para o espelho e, com horror, percebeu que não via seu próprio reflexo. Em vez disso, viu a imagem de uma mulher, pálida e emaciada, com olhos vazios que observavam. A mulher no espelho começou a falar, seus lábios movendo-se em sincronia com os sussurros. Júlia recuou, tropeçando para fora da sala e fechando a porta com força.
coração batendo forte. Ela subiu a escada correndo para contar a Roberto o que havia visto. Mas quando chegou ao topo, encontrou a casa em um silêncio mortal. Roberto não estava em lugar algum. Desesperada, ela o chamou repetidamente, mas não obteve resposta. Ela correu por todos os cômodos da casa, mas ele simplesmente havia desaparecido. Enquanto vagava pela casa vazia, os sussurros voltaram, agora mais altos do que nunca, ecoando nas paredes ao seu redor. Júlia correu de volta para o porão, acreditando que a chave para encontrar Roberto estava naquela sala. Quando abriu a porta novamente, o espelho ainda estava lá, mas agora mostrando Roberto, olhando para ela com os mesmos olhos vazios que a mulher de antes. Júlia, me ajude! Ele gritou, mas sua voz não tinha som. Ela correu para o espelho e bateu nele com todas as suas forças, mas o vidro não se quebrou. Em vez disso, Roberto começou a desaparecer, como se estivesse sendo puxado para longe. Júlia gritou, mas foi inútil. Em segundos, ele havia sumido. Agora sozinha, os sussurros tornaram-se ensurdecedores, girando ao redor dela em uma cacofonia de vozes e gritos. Júlia olhou ao redor, vendo sombras se movendo nas paredes, figuras indistintas se aproximando. Ela sentiu uma mão fria em seu ombro e se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Com lágrimas nos olhos e a respiração acelerada, Júlia finalmente percebeu a verdade. A casa estava viva, faminta pelas almas daqueles que nela entravam. Ela correu para sair, mas a porta do porão se fechou com um estrondo, trancando-a lá dentro. A última coisa que Júlia ouviu antes de tudo ficar escuro foi o som dos sussurros. Agora, tão próximos que pareciam vir de dentro da sua própria cabeça. Ah, meus queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado dessa visita à Casa dos Sussurros. Uma história arrepiante, não é mesmo? Às vezes, os maiores segredos estão escondidos nos lugares mais silenciosos. Mas antes de irmos, quero lembrar a vocês de algo muito importante. Se gostaram da história de hoje, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal da Casa dos Contos. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos espalhar esses arrepios pelo mundo. Até a próxima. E lembre-se, nem todos os sussurros vêm do vento.